uma vez, né? Mais uma semana para continuar os nossos estudos. Até porque vocês são aqueles de fé, são aqueles que não desistem, né? Não podem desistir nunca. Tudo aquilo que a gente quer, tudo aquilo que a gente almeja, nós temos que continuar, tá? E eu acredito que a gente vai continuar mais esse mês de abril e até sair o concurso, que não sabemos a data, né? Você sabe que eu não sou pessimista, eu sou realista, né? Eu sempre digo isso porque pessimismo é uma coisa, realidade é outra. Tomara que o nosso concurso saia no primeiro semestre, mas como vocês sabem que as aulas estão suspensas também, então assim, ó, eu acredito ser difícil sair no primeiro semestre, mas tomara que saia. Se não sair, vamos continuar estudando, certo? Começamos hoje, então, com os sinais de pontuação. Vocês sabem que na língua portuguesa nós temos vários sinais de pontuação, né, gente? Começando pela vírgula, que é um dos mais difíceis dele, né? Dos sinais de pontuação. Por quê? Porque são várias formas que a gente usa a vírgula. Primeira coisa que nós usamos a vírgula, que aparece muito aí em concursos, é a questão de isolar os adjuntos adverbiais. Eu várias vezes já falei para vocês, e continuo aqui, que a Fundatec é uma das bancas, das firmas que mais trabalha com adjuntos adverbiais. Então a gente já viu muito isso em aula, né? A gente já discutiu muito isso, vocês já viram em questões essa questão dos adjuntos adverbiais. E o que acontece? Geralmente, nas provas da Fundatec, eles aparecem deslocados, né? Aqui eu coloquei para vocês, os dois estão deslocados. Por quê? Porque geralmente o adjunto adverbial, ele vai aparecer lá no final da oração. Eu vou ter uma oração na ordem direta, onde eu vou ter o quê? Sujeito, verbo, predicado, e a partir do predicado, os outros termos da oração, né? Os termos acessórios e os termos integrantes. Então, o adjunto adverbial ele vai vir no final da oração, geralmente. E o que acontece nos concursos da Fundatec? A maioria deles aparece o adjunto adverbial deslocado, e aí você já não sabe mais o que é aquele que é. Claro que aqui eu coloquei ele no meio da oração, né? Nos dois exemplos que eu coloquei, ele está no meio da oração. Como vocês podem perceber, ó, a maioria dos alunos, durante as férias, viajam, né? Quem é o sujeito nesta oração? A maioria dos alunos, né? O durante as férias é o adjunto adverbial de lugar desta oração aqui, certo? E o que acontece aqui? Ele aparece deslocado. Como ele está deslocado, né, ele está isolado aqui, ó, eu vou usar ele entre vírgulas. Que nem acontece na maioria das questões lá das provas da Fundatec que vocês têm aí. Se vocês olharem as provas que vocês têm aí, vocês vão ver que geralmente ele aparece deslocado, né? Porque seria, né, a maioria dos alunos viajam durante as férias, seria lá no final da oração, então já está deslocado para o meio da oração. Chegaram ao colégio os alunos faltosos, ou seja, aqueles que faltavam, voltaram, né? Então os alunos faltosos. O que aconteceu aqui? Eu tenho uma oração totalmente em ordem inversa. Por quê? Porque eu tenho o sujeito aqui no final da oração e eu iniciei ela pelo verbo, né? O adjunto adverbial de lugar também está deslocado, está no meio da oração, né? Eu poderia colocar ele lá no início. Ao colégio chegaram os alunos faltosos, né? Eu teria uma oração iniciada pelo adjunto adverbial de lugar e depois o verbo para depois o sujeito. Isso aqui estaria na ordem inversa, né? Como está na ordem inversa isso aqui também, só que eu iniciei pelo verbo e não pelo adjunto adverbial. O correto dessa oração seria: os alunos faltosos chegaram ao colégio. Isso seria o correto, né? A ordem direta dela. Mas não quer dizer que eu não posso escrever ela de outra forma. E aí vocês percebem que o adjunto adverbial está deslocado, certo? Outro caso que aparece muito a vírgula é para separar, para isolar o aposto. O que é o aposto? O aposto é aquele termo que serve para explicar ou para enumerar fatos, né? Neste caso aqui, eu coloquei um aposto explicativo. O que é um aposto explicativo? É aquele que está explicando, está dizendo quem é Londrina. Quem é Londrina? É a terceira cidade do sul do país. Eu tenho entre vírgulas, porque é uma regra do aposto,
eu tenho entre vírgulas, né, a explicação, explicando quem é Londrina, que é uma cidade belíssima, tá? É um outro caso que nós usamos a vírgula. Se fosse num aposto enumerativo, também eu teria. Tipo assim, ó, eu gosto de todos os tipos de música. MPB, rock, funk, lambada, baião, sertaneja e outros, né? Eu ia separar cada item e aí seria um aposto enumerativo. Estou enumerando o número de coisas, o número de músicas que eu gosto e o tipo de músicas que eu gosto. Continuando então, gente, um outro caso que nós usamos a vírgula é para isolar e separar o vocativo. Como eu falei aqui agora, eu tenho dois termos, né, que é o aposto e o vocativo, que eles não fazem parte da análise sintática, eles são termos isolados, né? O vocativo nada mais é do que um chamamento que é feito, do que uma ordem que é dada, do que um pedido que é executado. Então, quando eu faço esse pedido, quando eu faço esse chamamento, eu vou usar uma vírgula, que nem eu usei aqui, ó. Alberto, traga minhas calças. Ou seja, o Alberto, nessa frase aqui, ó, é um vocativo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou separar por vírgula do restante da frase, né? Exijo meus direitos, caro presidente. O caro presidente é o vocativo da oração. Este caso aqui, o vocativo está lá no final da oração, está na ordem direta, aonde ele precisa estar. Porém, aquele primeiro, ele está deslocado, mas é um vocativo e não um aposto. Então, vocês tomem cuidado nisso aí também, quando lá pedir, em alguma questão, né, se o termo destacado é vocativo ou aposto. Por quê? Porque nas questões da Fundatec também aparecem muitos vocativos dos apostos. Tá? Outro caso que nós usamos é para separar elementos coordenados. O que seriam elementos coordenados? Seriam enumerações de elementos, enumerações de coisas, né? Ou de pessoas, que nem aqui, ó, as crianças, os pais, os professores e os diretores lutam pela educação. Aqui eu tenho vários elementos, ó. Para eu separar um do outro, o que eu faço? Eu uso a vírgula aqui, aqui e aqui. Só que quando eu vou escrever apenas mais um, aí eu vou usar a conjunção E, né? São elementos coordenados. É como se fossem orações coordenadas, né? Que aqui eu vou ter as orações coordenadas sindéticas, né? E aqui as assindéticas. No caso, a aditiva aqui, né? Está adicionando mais os diretores, mas aí aqui eu já tenho a conjunção, né? Aqui eu já tenho a conjunção E. Então aqui eu não vou usar a vírgula, porque o E está no lugar da vírgula que eu usaria. E aqui eu tenho os elementos coordenados. Nada mais é isso aqui do que uma oração no período, né, formada por uma oração coordenada. Por duas orações, no caso, a coordenada aqui, a sindética, e a sindética principal, a sindética aditiva aqui. Tá? Para indicar a elipse do verbo. O que seria a elipse do verbo? É quando eu escondo o verbo, quando eu deixo ele oculto, né? Ela prefere filmes românticos. O namorado de aventura, né? Aqui, ó, para eu não repetir que o namorado prefere, o que eu faço aqui? Eu coloco a vírgula. Ó, ela prefere filmes românticos. O namorado de aventura, tá? Então, assim, ó, este prefere aqui, ó, tá escondido. Então, isso eu chamo de elipse do verbo, quando o verbo está escondido. Aí, arrumando aqui para vocês, que faltou um Szinho, já que eu botei filmes românticos, então eles, né, os filmes, então assim, ó, filmes românticos e de aventuras, tá? Só para fazer a correção, colocar no plural também, ok? Gente, aqui, ó, nós usamos a vírgula também para separar as datas, né? Separar o lugar, né? Quando aparece um lugar nas datas, o que é muito comum, nós estamos acostumados a fazer isso. Mas é uma outra forma que nós usamos a vírgula. Ou seja, São Paulo do Sul, vírgula, 6 de abril de 2020. Que é o mais fácil deles que vocês estão acostumados a fazer. Principalmente quem trabalha em escola, né? Para isolar a conjunção coordenativa intercalada. O que é uma conjunção coordenativa? Aquela que faz parte das orações coordenadas e que vocês já estudaram, né? Lembram lá das orações coordenadas, aditiva, explicativa, conclusiva.
adversativa. E aqui, geralmente, aparecem as adversativas. O que são adversativas? São aquelas que têm ideias opostas. É o caso aqui, ó, os candidatos, porém, não cumpriram a lei. Ou seja, os candidatos tinham que cumprir a lei, mas eles descumpriram, né, o que é normal de acontecer. Aí vocês têm o porém aqui, que aparece entre vírgula, e é uma conjunção coordenativa intercalada adversativa. O que é o adversativo? Da ideia de contrariedade e adversidade, certo? E para o outro caso, para separar expressões explicativas. Aqui é aquele caso assim, ó, onde a gente, ao escrever, erra alguma coisa. Eu não preciso riscar o que eu escrevi. O que eu faço? Eu coloco uma vírgula e uso a expressão melhor dizendo, né, quer dizer, né, coloco entre vírgulas essas expressões, né, e reescrevo a palavra novamente da forma correta. Irei para as águas de Santa Bárbara, né? Então aqui está a palavra errada, né? Eu vou fazer o quê? Eu vou reescrever a palavra de forma correta, mas entre vírgulas eu vou colocar as expressões explicativas. Melhor dizendo ou quer dizer, né? São as expressões que a gente mais usa. Continuando aqui, pessoal, então vamos agora para o emprego da vírgula em período composto. Aquele que nós vimos antes eram períodos simples, né? Agora nós vamos para períodos compostos. Então, quando o período é composto por coordenação, nós temos o seguinte: as orações coordenadas devem ser sempre separadas por vírgula, né? Conforme eu falei para vocês lá atrás, eu posso ter oração aditiva, explicativa, conclusiva, alternativa, adversativa, né? Então, sempre eu vou ter a primeira oração e quando eu chegar para a segunda oração, eu vou separá-las por vírgula. Tanto é que muito nas provas aparecem, às vezes, que é uma confusão bem grande, né? Quando eu tenho oração explicativa e quando eu tenho aposto explicativo. Então, vocês têm que olhar muito bem isso aí. Porque a oração coordenada explicativa é uma coisa, o aposto explicativo é outra, né? O aposto explicativo vai explicar um termo anterior. A oração explicativa não, vai ter ali uma conjunção, né, explicativa, coordenada explicativa, e daí tu não vai estar explicando o termo anterior de forma vaga, tu vai ter uma conjunção onde tu vai, né, ter uma conjunção explicativa, ou no caso sendo explicativa, a conjunção explicativa, né? Todos gostamos dos seus projetos, no entanto, não há verba para viabilizá-los. Ou seja, todos gostamos dos seus projetos, vírgula. A conjunção aqui, né? No entanto, é a mesma coisa que o porém. Seria uma adversativa. Embora nós tenhamos gostado do projeto, eu não consigo fazer no momento porque não disponho de verba, tá? Neste caso aqui, ó, eu tenho uma oração coordenada adversativa, não é explicativa, tá? O que nós temos ali? Nota. As orações coordenadas aditivas, né, com ideia de soma, de adição, iniciadas pela conjunção e, só terão vírgula quando os sujeitos forem diferentes ou o e aparecer repetido. O que quer dizer isso? Eu tenho uma oração que ela tem, é uma oração coordenada, aditiva, né? Eu tenho um sujeito diferente, né? O sujeito da primeira oração é um, o sujeito da segunda é outro. Tipo aqui, ó. Ele irá no primeiro avião e seus filhos no próximo. Eu tenho dois sujeitos, né? Ele é o sujeito da primeira oração e os seus filhos é o sujeito da segunda, né? Seus filhos irão no próximo. Então, o que eu tenho aqui? Eu vou colocar uma vírgula e logo depois a conjunção e, que vai me dar a ideia de adição. O que é isso aqui? É uma oração coordenada aditiva. Por quê? Dá a ideia de soma. A pessoa irá no primeiro avião. O sujeito, ele, né? E os filhos no próximo. O sujeito, seus filhos.
Bom, gente, então continuando aqui, já terminando a parte da vírgula, a gente viu lá atrás o período composto por coordenação. Aqui, então, por subordinação. Daí nós temos 3, né? Nas orações subordinadas substantivas, elas nunca serão, né, separadas por vírgula. Vocês lembram ainda o que são as substantivas, né? Aí eu tenho a substantiva objetiva direta, substantiva subjetiva, que é o caso dessa aqui, né? É evidente que o culpado é o mordomo, né? É evidente, né? Aqui tem o quezinho que produz a oração subordinada, tá? Então a gente olha, a gente lê e tem a impressão que teríamos uma vírgula aqui, mas na realidade não. Por quê? Porque é uma oração substantiva. Nas substantivas eu nunca vou usar vírgula. Nas orações subordinadas adjetivas, apenas a explicativa é separada por vírgula. É aquilo que eu falei para vocês lá na parte de coordenação. Geralmente o que aparece nos concursos aí são as explicativas, tanto coordenadas como subordinadas. Aqui o exemplo é quase o mesmo exemplo que eu coloquei na questão anterior. Tá? Londrina, vírgula, que é, né? Só que lá eu não tinha o que é, né? Aqui eu tenho a introdução do que. Lembram do que na adjetiva? Qual é a função do que na oração adjetiva? Depois vocês vão responder lá no WhatsApp. Tá? Londrina, que é a terceira cidade do sul, é belíssima. Eu tenho uma oração subordinada, adjetiva e explicativa, né? Então essa aqui eu vou separá-la por vírgula, porque aqui está a vírgula antes do que. E não esqueça de me responder qual é a função deste que aqui. Tá? Orações subordinadas adverbiais sempre serão separadas por vírgula. Então, assim que chegarem as encomendas, começaremos a trabalhar. Ou seja, logo que chegarem as encomendas, começaremos a trabalhar. Logo que, dá uma ideia de quê? De tempo, né? Assim que é tempo. Oração subordinada adverbial temporal. Aqui vocês têm, então, 3 substantivas, adjetivas e adverbiais. Nas substantivas eu nunca uso a vírgula, nunca serão separadas por vírgula. Nas adjetivas, somente a explicativa vai ser separada por vírgula. E na adverbial, sempre separadas por vírgula. Boa noite, bom estudo!